Bom dia a todos e a todas. Havendo o número legal, declaro aberta a 5ª sessão de Direito Criminal desta Egrégia Corte, cumprimentando os eminentes pares, a eminente procuradora, a doutora Celeste, que é sempre presente tê-lo conosco, senhores advogados, senhores e senhoras advogadas, os que nos assistem, que é sempre um prazer tê-los conosco, até pelo princípio da transparência, querida família judiciária, queridas servidores e servidores, consulto os eminentes pares, a eminente procuradora, se alguma alteração há a fazer, em não havendo a declarar aprovada, consulto também os eminentes pares, se nós temos agravo interno, embargo de declaração, não os tendo. Senhor presidente. Passaremos a nossa pauta. Com a palavra, eminente embargador Gervásio. Senhor presidente, eu tenho um embargo de declaração que resolvi trazer à sessão presencial, porque se trata de um embargo de declaração que foi oposto de uma revisão de uma decisão proferida por nós, dessas câmaras reunidas, na revisão criminal número 080-9261-34, no bojo do qual reconhecemos por unanimidade a procedência daquela ação revisional para declarar nula a respectiva ação penal em função da ausência de atendimento de determinados requisitos necessários à garantia do contraditório e da ampla defesa. Pois bem, ao proferir esta decisão e ao lavrar o meu respectivo voto, eu omiti no sentido de determinar, já que o réu se encontrava preso, eu fui omisso, a minha decisão foi omissa no que diz respeito à expedição do respectivo mandado, do respectivo alvará. Em função disso, a Defensoria Pública opôs embargos de declaração e, naturalmente, diante dessa situação, eu não tive dúvidas em trazer para esta sessão. Sucede que, ao fazer um exame do processo de origem, cheguei à conclusão de que o magistrado acorde de forma diligente, não obstante tivesse constado do meu voto de forma diligente, o magistrado acorde já havia determinado a liberação do embargante, então revisionante. Quero registrar ainda que nesses embargos de declaração houve manifestação do Ministério Público que foi no sentido de acolhimento dos embargos de declaração. Sucede que, uma vez havendo a liberação, já tendo constatado nos autos originais de que o revisionando foi efetivamente liberado, foi posto em liberdade, me parece que os embargos de declaração são prejudicados. Então, por essa razão, essas informações eu apenas as colhi ontem, como eu já havia me organizado para trazer hoje a plenário, eu estou conhecendo dos embargos de declaração, mas reconhecendo que, como o embargante já se encontra solto, já foi liberado pelo juízo de base, eu estou declarando prejudicados os embargos de declaração. É nesse sentido, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. Consulto Presidente Tairone. Conceda a palavra ao eminente embargador Tairone. Presidente, para lhe cumprimentar, Vossa Excelência, amigo do peito, demais amigos, colegas, a eminente procuradora, servidores, advogado, e informar que estou aqui participando com muito prazer, reencontrando aqui em sessão, evidentemente, que a gente sempre se encontra, os colegas da área criminal, e dizendo que estou aqui substituindo o eminente desembargador Vicente, está de férias, né? E, portanto, fazer essa manifestação da minha satisfação e alegria em estar aqui com os nossos amigos da área criminal. Obrigado. A alegria nossa em tê-lo conosco, eminente desembargador Tairone. Então, consulta os eminentes pares, mantido o parecer, todos de acordo? De acordo, presidente. Excelência, eu vou adequar o Ministério Público, conforme relatado pelo eminente desembargador relator, em razão de já ter sido suprida a necessidade... Vossa Excelência havia somente acolhido, né? Como já a decisão, então, prejudicada. Presidente, declarar meu impedimento, tendo em vista que a defensora pública que subscreveu a peça inicial tem parentesco comigo, senhor presidente. Que se consignar de ata que o eminente desembargador Ronaldo está dando por impedido no julgamento dos embargos extra-pauta.
Passaremos à nossa pauta. O primeiro processo é o embargo infringente de nulidade 001-307815, embargante Marco de Paulo Negreiros Travasso, advogado doutor Lúcio Henrique Moraes, embargado Ministério Público, relator desembargador Joaquim Figueiredo, revisor eminente desembargador Zé Luiz, procurador eminente doutora Lígia Maria. Há um destaque do eminente desembargador Ronaldo. Todavia, eu gostaria de suscitar uma questão de ordem, que quando da sessão pretérita, eu constatei de que o eminente desembargador Zé Luiz, que é meu revisor regimental na sessão criminal, foi o prolator na segunda Câmara Criminal, relator deste processo. Então, com base no artigo 662, parágrafo 2º, ele faz remissão do impedimento no parágrafo 1º de quem foi relator, que não seja, desde que não haja... se tivesse mais de um desembargador, ele não seria. E faz remissão ao parágrafo 2º, ao parágrafo 1º. Então, eu entendo de que, se há exatamente este impedimento para o relator, consequentemente, há para o revisor, desembargador Gervásio, até porque nós alteramos o regimento. Até então, não havia essa determinação de impedimento do revisor, e somente do relator. É que eu submeto a apreciação dos eminentes pares, e eu estou voltando aqui pela retirada para a Secretaria para encaminhamento ao novo revisor deste processo. Como vota o eminente desembargador Samuel Batista? De acordo, desembargador. Eminente desembargador Gervásio. Desembargador, veja, quando se trata de restrição, me parece que há necessidade de que ela seja, a gente não possa retirar essa restrição de uma mera interpretação. O que eu me recordo, e aí, evidentemente, mas o que eu me recordo, e com muita clareza, é de que o regimento interno ele faz referência à figura do relator. Se Vossa Excelência me permite, eu vou só ler o artigo. Veja, eu vou acompanhar Vossa Excelência, mas Não, mas eu vou ler, porque talvez os colegas não... Eu vou verificar exatamente na sessão pretérita. Diz o 662, apresentada impugnação, serão os autos conclusos ao relator do acordo embargado para despacho de admissibilidade do recurso. Parágrafo 1º, admitidos os embargos, os autos serão encaminhados à coordenadoria de distribuição e a escolha do novo relator recairá sempre que possível em julgador que não haja participado do primeiro julgamento. Parágrafo 2º, será revisor o julgador que se seguir ao novo relator por ordem de antiguidade, observado o disposto no artigo anterior. Eu acho que uma interpretação de que também haveria esse impedimento para o revisor. Mas é o que eu submeto, porque até antigamente não havia essa norma, somente para o relator que tinha a norma expressa. O revisor não faria remissão. Aí eu estou exatamente submetendo essa questão de ordem para que... Presidente, eu tenho... Porque a grande questão, todas as vezes que você analisa uma lei, é entender o sentido dela, a mens legis. O que a legislação quer com isso? Por que se pretende, nesse caso, por qual a razão para dar-se esse elastério à legislação? Porque eu fico imaginando o seguinte, na prática, o que muda? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu até entendo que o relator não deva, mas o revisor, porque eu fico imaginando aqui o seguinte, se eu for revisor desses infringentes, tendo sido relator da apelação, eu me coloco na seguinte posição, em que muda a minha posição enquanto julgador deste caso, estando ou não na condição de revisor. E aí é que eu fico me imaginando por que razão dever-se-ia entender que o revisor estaria impedido... Se Vossa Excelência me permite, essa foi exatamente a discussão na comissão.
Eu levantava de que, Porque como relator, eu entendo que ele estaria, sim, porque, veja bem, presidente, impedido, mas presidente, Vossa Excelência vai, como relator desse processo, vai apresentar o voto, claro. Eu, sendo vogal ou sendo revisor, eu posso adotar uma ou outra posição, dependendo do meu livre convencimento, não altera em absolutamente nada. Vossa Excelência poderá me convencer com o voto de que o voto que eu apresentei lá foi equivocado. Eu mudo de posição. Vossa Excelência pode não me convencer do voto que apresentei lá e eu mantenho a minha posição. Quer dizer, de rigor, não há nenhuma mudança comportamental do magistrado, estando na condição de revisor ou não. Vossa Excelência me permite uma parte? Muito O artigo prazer. 325 do Regimento Interno, ele estabelece qual a função do revisor, quais são as funções do revisor. Então, a primeira função, sugerir ao relator medidas ordinárias omitidas no processo. A segunda, confirmar, completar ou retificar o relatório. Terceira, pedir inclusão do processo em pauta para julgamento. Quarta, determinar a juntada de petição enquanto os autos a eles estiverem conclusos, quando se trata de processo físico. Sim. Veja, não há, pela função do revisor, nenhuma função que possa interferir direta ou indiretamente no voto do relator. Evidentemente que, como qualquer vogal aqui, nós poderemos interferir após o senhor proferir o voto. Perfeito. Nunca antes. E a ideia do 648 é justamente porque, sem dúvida nenhuma, quem participou do julgamento na Câmara isolada, ele já possui um viés. Sim. Qual é o viés? Ou um viés no sentido de ter acompanhado, ter proferido o voto vencedor, ou um viés no sentido de ser o voto vencido. De maneira que, me parece... Eu estando como revisor, como vogal, não altera em absolutamente nada. Eu agradeço a manifestação dos eminentes pares. Como é o lead case, e para que não houvesse nulidade, eu vou consultar, estou com voto pronto, inclusive, se assim decidir os eminentes pares, eu vou votar. Perfeito. Então, eu vou consultar. Vossa Excelência gostaria de mudar o voto? Eu acho que nós temos condições de votar. De votar, perfeito. Eminente desembargador Ronaldo. Votar também, senhor presidente. Agradeço. Eminente desembargador Tairone. Presidente, eu tenho até uma questão a mais com relação a esse caso, é porque na Câmara eu fui voto vencido, e parece que esse Exatamente. desembargo foi exatamente em razão do meu voto. Só que eu estou aqui substituindo o desembargador Vicente, entendeu? E o desembargador Vicente realmente não me acompanhou. No momento, parece que acompanhou o desembargador José Luiz. Então, eu não me sentiria muito à vontade, digamos assim. É verdade, como diz o desembargador José Luiz, é possível, de acordo com o voto do relator, a gente mudar ou não mudar. Mas pode ser que eu não mude e eu não vou me sentir à vontade. Mas realmente. agora nós estamos votando, desembargador Tairão, nós estamos votando agora apenas saber se vamos julgar de imediato ou não, porque eu levantei essa questão de ordem. Não, mas eu quero me julgar, impedido realmente, suspeito para participar de se manifestar desse processo. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eminente desembargador Zé Luiz já se manifestou, favorável. Eminente desembargador Baimer, nosso querido presidente. Presidente, meu entendimento é o seguinte: eu acho que o desembargador Zé Luiz, funcionando aqui como revisor, como vogal, não há diferença. Ele não vai influir em nada, entendeu? Então, eu não vejo por que esse processo ser retirado de pauta simplesmente por conta desses argumentos. É o meu entendimento. Agradeço a Vossa Excelência. Desembargador Zé Luiz, perdão, desembargador José Joaquim, se me permite, eu estou relendo o parágrafo 2º do artigo 589, e ele diz o seguinte: na revisão criminal, não poderá oficiar como relator o desembargador que tenha proferido decisão de qualquer natureza do processo original. Então, não poderia, no caso específico, desembargador Zé Luiz, desembargador Vicente e desembargador Tairone, como relator. Inocorrendo, aí a palavra vem, inocorrendo o impedimento em relação ao revisor e aos vogais.
Artigo 589, parágrafo 2º. Então, me parece que o próprio regimento interno ele dá essa solução, inocorrendo. Vou repetir. Na revisão criminal, não poderá oficiar como relator o desembargador que tenha proferido decisão de qualquer natureza do processo original. Desembargador Zé Luiz, desembargador Vicente, desembargador Tairone. Inocorrendo o impedimento em relação ao revisor e aos vogais. Então, de maneira que, se Vossa Excelência... Não, eu sou voto vencido. É questão de hermenêutica. A eminente procuradora gostaria de se manifestar? Eu entendo que o revisor aí também não alteraria nada. Eu acho que deveria Então, questão de ordem suscitada, vencida, vamos para o julgamento. Seja bem-vinda a eminente juíza Lidiane, que estará nesta sessão substituindo a eminente desembargadora Sônia Amaral. Embargos infringentes oposto por Marcos Paulo de Negreiro Travassos, em face de acordo da lavra do eminente desembargador Zé Luiz Oliveira de Almeida, que por maioria se negou provimento ao recurso em sentido estrito por ele interposto. Segundo os embargos, em breve resumo da controvérsia, esse fato aconteceu quando o ora embargante, ao sair de uma festa juntamente com um amigo pela madrugada, já ao final daquela noite, ele, policial militar, tomou conhecimento de que um carro com 2 pessoas havia praticado um assalto. Ele, então, ao se deparar com um carro parecido com aquele que ele tinha sido informado, sem se identificar, começou a perseguir. E o motorista com a passageira deram continuidade. E, em determinado momento, ele mandando que parasse, o que ele fez? Atira com uma .40 no veículo, no vidro traseiro. Em decorrência desse fato, ele foi denunciado por um homicídio, tentativa de homicídio simples. E o eminente desembargador Zé Luiz, ao relatar, este réu entendeu de que realmente haveria aqui e manteve a pronúncia. O eminente desembargador Tairone, na Câmara, quando o julgamento, entendeu de que não haveria, até porque, talvez baseado apenas no princípio dubio pro réu, pro societate. Então, diante disso, advier agora os embargos infringentes de nulidade para julgamento desta egrégia sessão de direito criminal. Não havendo, esse é o relatório, adota a revisão, desembargador Zé Luiz. De acordo, presidente. Adota procurador, não haverá sustentação. Eu vou manter o voto, senhor presidente, no sentido de que seja mantido o julgamento da 2ª Câmara Criminal, que por maioria confirmou a decisão de pronúncia em desfavor de Marcos Paulo de Negreiro Travassos. É a manifestação. Agradeço a Vossa Excelência. Eminentes pares, o eminente desembargador Zé Luiz, quando a apreciação dessa matéria, ele, de forma bastante pontual, traz que o acolhimento da alegação de ausência de ânimos necândidos na conduta em sede de pronúncia demanda prova robusta. Isso aqui, vou apenas ler parte do excerto da ementa. E inequívoco, de modo a propiciar insofirmável certeza na formação do convencimento do julgador. A ausência de identificação inequívoca do acusado como policial militar no momento dos fatos, aliada à abordagem temerária na qual perseguiu o carro das vítimas, sob a suspeita de que se tratava de criminosos, empunhando uma pistola, proferindo ordens de parada que não foram obedecidas, para em seguida emparelhar os carros e efetuar um disparo que atingiu o automóvel. 2 ofendidos no vidro traseiro direito revelam indício de que o digitado assumiu o risco de produzir o resultado da morte, não consumado por circunstância alheia de sua vontade. Vejamos,
E aqui nós temos um aspecto que não pode ser colocado à margem, se tratando de 2 policiais que estavam vindo de uma festa, embriagados, por sinal, quando parou o carro, ele trancando o carro das vítimas, e elas preocupadas, é claro, e nós sabemos hoje, isso aqui é fato, não só em São Luís do Maranhão, mas em todo o país. Hoje nós temos um fato grave, que eu vou abrir um parênteses, o que aconteceu na quarta-feira transata com relação ao ex-ministro, hoje senador Moro, onde um crime organizado, muito conhecido neste país, havia tramado a sua morte, da sua família e de outros entes do Judiciário e do Ministério Público, assim como pessoas da sociedade. Fecha parênteses. Então, hoje nós vivemos numa insegurança. Sai de casa e não sabe se voltará. E vejamos a forma, Menezes Desembargador Gervásio, como foi a abordagem. Vejamos, ele como policial, se estivesse, mesmo a paisana, e não de serviço, nós sabemos que ele tem que cumprir o seu munus público em quaisquer das circunstâncias. Mas, neste aspecto, vejo, e nós temos fatos, corriqueiro Menezes Desembargador Zé Luiz, já julgado por todos nós, Menezes Desembargador Ronaldo, e que pessoas, de forma atabalhoada, no intuito de preservar a sociedade diante de um crime que estava acontecendo, saco de uma arma e atira, doutora Lidiane, contra terceiros, e venha vitimar. E aí depois ninguém ressuscita. Depois que do fato concreto, infelizmente, é a família que vai ter que chorar. E isso nós temos visto. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um exemplo, e eu gosto de trabalhar muito assistindo televisão e ouvindo rádio, é um exemplo disso. Bala perdida e, às vezes, no confronto, pessoas que não tinham nada com aquele crime vêm a ser vitimado. E vejamos aqui, os testigos ouvidos, eles são muito claros. E ele mesmo, no seu interrogatório, o que diz o Marco Leandro Moraes Santos, que se encontrava no carro com aqui embargante e quedou sumariamente absolvido. Que eles saíam de um bar e, quando chegaram no bairro da Forquilha, encontraram os acusados, que pediram para parar o veículo. E eles não atenderam, apostaram pega, mas sua esposa observou que o acusado Marco estava empunhando uma arma e imaginaram que era um assalto. Claro, que diante eu venho no meu carro com a minha esposa e vejo 2 pessoas, um com uma arma me apontando. Eu vou parar meu carro? Claro que não vou. E veja, o carro descaracterizado, não era carro da polícia, diga-se de passagem. Era um carro comum. Ou seja, se é um carro da polícia, podia ter sido furtado ou roubado, eu poderia ser vitimado, mas eu pararia. Mas no caso em que sequer era um carro da polícia. Que os acusados começaram a perseguir os ofendidos, mas não pararam, até que os réus mudaram para a faixa da direita da pista e, quando estavam próximos, eles efetuaram 2 disparos que atingiram o seu veículo, no vidro traseiro e na porta dianteira. Quer dizer, este casal teve muita sorte, porque nós sabemos o quanto a arma 1.40 ela é letal. Ela consegue atravessar, qualquer que seja a espessura de 4, 5 centímetros. Isto aí já é testado. Imaginemos em uma pessoa, poderia ter, como perfurou a porta, transfixado e atingido as 2 pessoas no carro, ou então pelo vidro traseiro. E Vossa Excelência, Menezes Desembargador Zé Luiz, diz, e aqui foi o voto do Menezes Desembargador Tairone, que serviu de base, de argumento, de fundamento para esses embargos infringentes, de que apenas o juízo monocrático e no segundo grau tinha tido como o mote da coisa apenas o indúbio pro societário. Eu entendo que não. Aqui, e vejamos, há sim uma tentativa de homicídio, e vejamos, nós temos o Tribunal do Júri, que é soberano para julgamento desse crime. Então, portanto, eu estou aqui
de acordo com o parecer, conhecendo e desprovendo o recurso. Eu prefiro desprover. Alguns usam rejeição, mas eu prefiro o desprover, porque se trata de um recurso. O eminente desembargador Ronaldo. Zé, revisou, revisou. O eminente desembargador revisou, em seguida, o eminente desembargador Ronaldo, que tem um voto aqui de destaque. Presidente, bom dia a todos. Prazer revê-los, claro. Presidente, esse caso, ele, de certa forma, ele retrata um pouco da cultura disseminada na sociedade de que alguém de posse de uma arma, representando o Estado, tudo pode. Em nome de às vezes, pseudo-combate à criminalidade, praticam-se violências várias e as consequências, às vezes, são imensuráveis. Vamos para esse caso concreto e a razão pela qual eu me determinei pela pronúncia. Vossa Excelência já retratou a quadra fática com precisão, mas eu preciso dar ênfase a um aspecto que eu entendo relevante para o deslinde da controvérsia. O acusado em um veículo descaracterizado, não era carro da polícia, desconfia de que alguém possa estar cometendo um crime e resolve, esponte sua, perseguir um outro carro. O cidadão que está no outro carro, sentindo-se perseguido por um carro que não sabia que se tratava, fez o que doutor Gervásio faria. Tentou fugir. Ou que talvez o doutor Gervásio não fizesse, prudentemente preferisse parar. De toda sorte, diante de uma situação desta, a reação mais normal seria tentar fugir. Ao tentar fugir, o cidadão, o acusado, são dois acusados ou um acusado, emparelha o veículo com outro veículo que tentava fugir daquilo que supunha ser uma ameaça ao bem jurídico. Ele emparelha o veículo policial, depois descobre-se que é policial, saca de uma .40, efetua 2 disparos na direção do veículo, situação fática que denota, a meu juízo, que se ele não tivesse a intenção de matar, assumiu o risco de produzir o resultado. Por óbvio. Se efetuou 2 disparos de arma de fogo contra um veículo e esse veículo foi atingido 2 vezes pelo disparo de arma de fogo. Indagado se esse é o procedimento correto durante a instrução, ele disse não. O procedimento correto era ligar para o CIOPS e pedir ajuda, mas não consegui ligar. Não conseguiu porque parece, a quadra fática deixa transparecer isso, que a intenção era mesmo resolver a parada à sua maneira. Muito bem, mas aí vem uma questão que talvez seja a questão que possa levar alguma dúvida quanto à intenção. É que, depois de efetuados os disparos, o veículo para, eles descem do carro e começam a desferir socos e pontapés nos cidadãos que estavam no carro. Preciso que a gente se coloque um pouco na situação dessas pessoas, porque qualquer um de nós pode ser vítima de uma violência dessa. E aí o grande argumento que se pode lançar aqui e agora é o seguinte: se ele queria efetivamente matar, por que não o fez quando as vítimas estavam rendidas? Não é essa a questão. Não, a questão não está circunscrita ao pós-fato, mas ao fato em si, aos disparos efetuados.
Porque não tê-los matado depois não significa de que eles não tenham assumido o risco de produzir o resultado por fato antecedente. O que aconteceu depois foi rendidos, impossibilitados de qualquer reação, decidimos apenas espancá-los. Mas o risco do resultado morte foi produzido antes. Eu fico imaginando, desembargador Joaquim, eu dentro de um veículo, com meus 2 netos, não vou mais nem falar em filho. Depois que a gente tem neto, filho fica em segundo lugar. Com meus 2 netinhos, com a minha mulher, saindo de um bairro distante à noite, sendo perseguido, e o cidadão de dentro do carro efetuar 2 disparos contra meu carro com uma .40, a primeira coisa que me ocorreria como qualquer cidadão normal é dizer, pô, esse cara quer me matar. Esse cara vai me matar. Porque é preciso dizer, metaforicamente, que ele não emparelhou o carro e jogou flores. Ele não jogou um lenço. Ele disparou 2 vezes. E o disparo não foi para o alto. Porque, se quisesse, ele atirava para o alto e não atingiu o veículo. Os disparos foram efetuados contra o veículo. Há prova pericial nesse sentido. Então, a mim me parece que não dá, pelo menos, e eu peço já venha para quem entenda de forma diversa, não dá para dizer pura e simplesmente onde está o ânimo necande se ele, subjugando as vítimas, não as matou. O risco de produzir o resultado está lá atrás. É na quadra fática subjacente e não no desdobramento. Então, presidente, por todas essas questões, é que eu entendo que, havendo dúvida, pelo menos razoável que seja, o Tribunal do Júri tem que se posicionar sobre isso. Porque nós estamos falando de 2 agentes públicos treinados e que, ao invés de tomar as atitudes que deveriam tomar, eles simplesmente sacam da armas e disparam contra o veículo dessas vítimas, que poderia ter sido a doutora Lidiane com a família. E não é possível que a doutora Lidiane, estando dentro de um carro, e alguém atirando 2 vezes contra o carro dela, estilhaçando os vidros, que ela não conclua, esse cara quer me matar. Esse cara quer me matar. E se o cara disser, eu não quero matar, ela pode olhar nos olhos dele e dizer, doutor, você pode até não ter tido a intenção, mas você produziu um risco. Está claro o risco. Foram 2 disparos contra o veículo, não foi para o alto, não foi para o pneu. Não foram flores, não foram lenço. Foram disparos de arma de fogo. É por esse motivo que eu votei pela pronúncia, mantendo a pronúncia para que ele fosse julgado pelo Tribunal do Júri, e eu mantenho o meu voto acompanhando o relator. Agradeço Vossa Excelência por voto eminente, desembargador Ronaldo. Voto de destaque. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, ministro. Ronaldo, faz mais próximo do microfone, porque o pessoal já me informou que às vezes tem dificuldade na gravação, quando vai gravar. Agradeço. Melhorou? Tá bom? Tá bom o som aí? É porque eu falo naturalmente alto mesmo. Senhor presidente, eminente pares, eu fiz o descarte desse processo seguinte. Eu quero deixar bem claro que comungo do pensamento de Vossa Excelência, desembargador Zé Luiz, sobre a conduta dos policiais. É execrável. Haviam ingerido bebida alcoólica, não estavam de serviço, tomaram conhecimento de um possível roubo e foram, de forma assodada, criminosa, interceder um veículo que ele achava que seria o veículo. Não estou questionando isso. O meu questionamento é no que diz respeito à aplicação do direito penal. Nós estamos diante de ausência de tipicidade. Porque nós estamos diante de uma clara desistência voluntária. O agente
voluntariamente desistiu da prática. E aqui eu não vou discutir, como foi discutido na apelação, se foi dolo eventual, ele assumiu o risco, se foi culpa consciente, porque essa questão de culpa consciente eu nem gosto mais de falar, porque Welser deve estar hoje se remoendo no túmulo, porque as ideias dele foram totalmente deturpadas pelos doutrinadores modernos. Eu vou partir para o pior cenário, dolo direto. Eles quiseram mesmo, ele quis matar o cidadão quando atirou na porta do veículo. Eu peguei o pior cenário. Ele quis matar. Ele quis atirar e matar. Só que logo em seguida, a vítima para. Descem. E eles, de arma em punho, socos e pontapés. Pergunto, há algum elemento estranho a impedir, para colocar a figura típica que faz da tentativa, circunstâncias alheias à sua vontade? Houve alguma circunstância alheia à vontade desse agente para impedir que ele consumasse esse delito? Se Vossa Excelência me permite, eu diria que há. Momentinho. Uma parte. Se você me permite, a mulher dele estava presente. Estava dentro do carro também. Quando ele tirou, ela estava dentro do carro também. Eu vou ler parte que diz, o Mirabelli diz o seguinte: prevê o artigo 15 as hipóteses de desistência voluntária e arrependimento fiscais. Vou abrir aspas. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Fecha aspas. É o que diz o artigo 5º. Continua. Refere-se a lei aos casos de tentativa abandonada em que, por razões de política criminal, se estimula o agente a não consumar o delito, usando uma expressão de Litz, abre aspas, uma ponte de ouro para o agente retroceder. Embora alguns entendam que o dispositivo trata de casos de isenção de pena ou extinção da punibilidade, a desistência voluntária, como eu penso também, arrependimento eficaz, traduz a exclusão da tipicidade. No fato, não há tentativa típica. Interrompida a execução, abro aspas, por vontade do agente, fecho aspas, ou se por vontade deste não há consumação, é evidente a falta de adequação típica pelo não preenchimento do segundo elemento da tentativa, que é, abro aspas, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Assinala-se até que o dispositivo seria desnecessário diante da conceituação da tentativa na lei penal. Ele, porém, espanca qualquer dúvida quanto à possibilidade de punir esses atos já praticados. Então, aqui nós estamos, claro e evidente, um caso de desistência voluntária. Ele vai responder, e aqui eu não vou, como colocou o desembargador Tairone, no voto divergente, colocando a classificação do delito, porque eu acho que é ferir de morte a atribuição do Ministério Público e o sistema acusatório. Mas aqui é um caso, claro, de falta de tipicidade, e por esse motivo, pedindo bens a Vossa Excelência, o eminente desembargador Luiz, que eu tenho profunda admiração, aprendo muito com ele lá na segunda Câmara Criminal e com o desembargador Vicente, mas é um caso de dar provimento, sim, no sentido de reconhecer que não houve tentativa e a devolução dos autos a uma vara criminal comum para que se apure o que ele teria feito antes dessa tentativa, porque nós estamos diante de um caso, claro, de falta de tipicidade. É como eu voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eu gostaria só de dizer aos eminentes pares, à eminente procuradora, que eu tive o cuidado de verificar, por exemplo, doutora Lidiane, se no seu interrogatório ele tenha dito, olha, por exemplo, eu ainda tinha, a minha ponto 40 são 15 munições, eu ainda tinha 10 munições. Se eu quisesse, eu tinha matado, tinha morto, tinha feito isso. Ele não disse. Então, isso acho que é um viés de que precisava ele falar, desistência. Precisava ele falar, ele desistiu. Desembargador Joaquim, Senhor presidente, eu diria... Eu só gostaria rapidamente, em razão do raciocínio colocado pelo desembargador Ronaldo, de que quando ele atirou 2 vezes, se um desses tiros tivesse pegado em uma das pessoas que estavam no carro,
e teria o resultado fatal, morte, ele assumiu o risco quando ele fez esses disparos, desembargador, no entendimento nosso. Eu respeito a posição de Vossa Excelência, mas eu acho que é um caso em que ele assumiu o risco e quando ele disparou 2 vezes... Eu fui além. Foi no dolo direto. Sim. Eu fui além, eu peguei, ele queria matar. E assim mesmo a casa Eu de só fico desistência voluntária. pensando, eu só fico pensando aqui com todas as vezes que se nós, rapidamente, eu não vou... 1 minuto para Vossa Excelência É. se manifestar, para que a Eu fico gente... só pensando que se nós abraçarmos a tese do eminente colega desembargador Ronaldo, é como se nós passássemos uma esponja no que ele fez para julgar uma conduta dessa como atípica. Porque o que acontece é o seguinte, é que quando ele deixou de completar a sanha dele, o desejo de matar, o fato anterior já estava praticado, que foram os disparos efetuados. Tudo que vem para frente não limpa, não torna inócuo os atos já praticados. Porque, senão, seria abrir um precedente gravíssimo do tipo, eu atirei contra ele, o subjuguei, mas, mesmo ele tendo corrido risco, eu resolvi não matá-lo. Então, eu desisti da ação, agora estou isento de qualquer responsabilidade. As pessoas estariam, então, autorizadas a disparem contra o carro de quem quiser, mas quando a pessoa for rendida, não mate, porque, nesse caso, sua conduta é atípica. Se Vossa Excelência me permite, se não matar, se não morrer da primeira vez, aí eu... Mas ele vai responder pelos atos praticados ali, o desembargador Não, mas Tairone pelo- colocou, vata ali, eu posso colocar ameaça, lesão corporal, abuso de autoridade, todo, menos tentativa. Eu estou porque eu não estou conseguindo abrir aqui, eu tenho N decisões do STJ nesse sentido. De dolo direto, que o cidadão, por livre e espontânea vontade, no caso, por desistência voluntária, não tem ato, porque, gente, o que é que a figura típica da tentativa? Eminente desembargador Ronaldo, mais 1 minuto para Vossa Excelência. Circunstâncias alheias à vontade do agente deixa de consumar o delito. Qual foi a circunstância alheia à vontade dele? Me diga, qual a circunstâncias alheia à vontade dele? Na hora que o veículo ele atirava. Eu peguei o dolo direto, eu não peguei o dolo eventual, não estou discutindo. Eu repito, a atitude dos policiais, altamente reprovável, devem responder, mas eu julgo o processo da maneira que eu gostaria de ser julgado. E, nesse caso, para mim, respeito as opiniões contrárias, mas aqui há um caso típico de política criminal de desistência voluntária. É a ponte de ouro, como dizia Liz. Agradeço. Como vota a eminente juíza Lidiane? Bom dia. Bom dia. Bom dia, presidente, eminentes desembargadores. É um prazer estar aqui, inaugurando aqui, né, minha primeira sessão colegiada. Ouvindo atentamente aqui os senhores e principalmente esse voto aí do desembargador Ronaldo, eu, com todo o respeito, toda a vênia, eu discordo e vou explicar por quê. Foram praticadas, estamos falando de policiais militares, fardados ou não, eles têm o dever de assegurar a segurança. Então, tendo uma situação de suspeita, eles têm o dever de agir. Esse agir, ele tem que ser pontual, ele tem que ser um agir coordenado. E nós aqui estamos diante de algumas ações provocadas por esses policiais. Então, não foi só uma ação, foi um disparo, foi um segundo disparo, foi uma parada do carro, do veículo, tiveram várias lesões, e uma situação que foi relatada no processo de que ele estaria embriagado ou, pelo menos, ingerido bebida alcoólica, que é um fato relevante diante da situação. E um ponto também que me chama a atenção é o seguinte, que para provocar uma ação de um policial, ainda que não fardado, ainda que num veículo descaracterizado, ele teria que ter, de maneira evidente, pelo menos, a situação de suspeita das vítimas. Então, isso daí, esse ponto, as vítimas, elas de fato, elas estavam em uma situação de serem suspeitos da prática de algum delito, e isso não ficou muito evidente. Por que que eles perseguiram com essa sanha 2 pessoas no meio da noite por conta de um veículo?
esse veículo, ele de fato era aquele que foi passado pela CIOPS, que situação suspeita foi essa que ensejou tamanha sanha da ação policial. Primeiro ponto. Segundo ponto, para mim é muito evidente aí também a questão do dolo eventual, esses disparos, né? Fatalmente podia ter levado a cabo a vida das vítimas. E um ponto... Sobretudo porque estavam embriagados, inclusive, né? Sim, sim, né? E o ponto também aqui que eu gostaria de ressaltar, né, que é exatamente aí onde eu discordo do voto do desembargador Ronaldo, é a questão da competência, senhores. Então, aqui, se não tiver de forma clara, límpida e absoluta, não cabe ao juiz singular fazer qualquer desclassificação. Isso daí é matéria do Tribunal do Júri. Do Tribunal do Júri. Existe aí uma tipificação feita pelo Ministério Público de tentativa de homicídio. Esse crime, a pronúncia é exatamente essa, para ser analisado se houve ou não a tentativa de homicídio, e, no meu sentir, a competência aí é do Tribunal do Júri. Se houve excesso, se não houve excesso, se houve desistência voluntária, se houve qualquer desclassificação, quem tem que se pronunciar, na minha visão, é o Tribunal do Júri, porque não está claro, de forma límpida e cristalina, qualquer elemento de desclassificação, nem mesmo a questão do arrependimento eficaz ou da desistência voluntária. Porque, segundo, eu recordo aqui que li o processo, ele estava com um outro colega de farda e o colega interviu para que ele não continuasse a ação, porque ele estava, né, alterado por questão de bebida alcoólica e tinha batido muito nas vítimas. Né? Ainda teve essa intervenção. Então, são vários detalhes que não deixa claro, de fato, onde ele queria chegar, e não tem como a gente excluir aqui, na minha visão, os atos pretéritos do dolo eventual. Então, por conta dessas considerações, eu conheço o recurso e sou pelo desprovimento, acompanhando o voto do presidente. Agradeço Vossa Excelência, voto eminente, desembargador Gervásio. Eminente desembargador Samuel. Presidente, vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, já feitas as considerações do desembargador José Luiz, a doutora Lidiane também, e acompanho o voto de Vossa Excelência. Agradeço Vossa Excelência, voto eminente, desembargador Gervásio. Eu estou botando o X aqui, estou adiantando aqui os votos. Senhor presidente, antes de mais nada, eu queria desejar boas-vindas à doutora Lidiane. Para nós é um prazer contar com a sua presença e quero dizer que o seu voto ele completou o raciocínio que eu estava aqui desenvolvendo. Mas eu vou explicar, assim, vou pedir a Vossa Excelência 3 minutos para fazer a explicação do meu raciocínio. Nós temos uma situação que, ela de fato, ela é uma situação que a gente pode colocar no campo da nebulosa. E eu coloco da seguinte maneira, me permitam fazer essa comparação. Imaginem que alguém adentre agora no plenário, profira 2 tiros contra a minha pessoa. Para minha sorte, esses tiros não me alcançam, eu me escondo aqui dentro e a pessoa vem até a mim e, quando eu estou aqui já rendido, ela desiste de proferir um tiro de misericórdia e diz: olha, eu vou te dar mais uma chance de viver. É uma situação. Segunda situação, uma pessoa entra, atira 2 vezes em mim, pela minha sorte, não pega. Amanhã, ou daqui a 1 hora, me encontra no corredor e diz: não, eu não consegui te acertar, agora eu não vou atirar. São situações diferentes. Uma continuidade, a outra houve uma interrupção. Então, embora eu tenha alguma... Diante deste fato, no caso concreto, não houve interrupção. Ele, de fato, tentou
Ele atirou e atirou, como bem disse o relator, para a princípio, matar. Quando as vítimas foram rendidas, houve ali uma dúvida se desistiu, se houve a intervenção do outro policial. Mas o fato é o seguinte, e é esse o ponto a que eu me refiro em relação ao voto da doutora Lidiane, é que nós estamos tratando de um processo cuja competência é do Tribunal do Júri. E, sem dúvida nenhuma, aqui no plenário, nós já demonstramos de que nós temos, e esse exemplo que eu dei foi nesse sentido, de que nós temos posições divergentes, teses divergentes. Né? Teses divergentes. Então, embora eu tenha uma simpatia em relação à questão da desistência voluntária, e aí pedindo todas as vezes ao desembargador Ronaldo, embora eu tenha essa simpatia, mas eu reconheço de que a questão é uma questão polêmica. E se a questão ela é polêmica, se é uma questão que exige a defesa de teses distintas, o campo adequado para essa discussão, está vendo? Não é aqui. É no seio natural que é o Tribunal do Júri. Então, eu, embora tenha simpatia pela tese, porque acho que foram momentos, né, foram momentos consequentes, foram momentos subsequentes, ou seja, ele começou a ação, mas em determinado momento possa ter parado, né? Essa é uma discussão para o júri. E uma outra situação é se tentasse, houvesse um espaço, e aí numa outra situação, e aí você poderia admitir a tese de que os atos anteriores, o ato posterior não apaga os atos anteriores. Mas essa é uma discussão que tem a sua riqueza, mas nós não estamos no plenário adequado. O plenário adequado é o Tribunal do Júri. Então, com essas ressalvas, demonstrando a minha simpatia pela tese, mas entendendo, e aqui na linha do voto da doutora Lidiane, entendendo de que, se eu tenho dúvida, e a dúvida ela está expressa aqui entre nós não conseguimos, né, chegar a uma conclusão, eu estou demonstrando uma simpatia pela tese do desembargador Ronaldo, que é contrária à tese do relator e do revisor, né, significa que nós temos uma dúvida razoável. E se tem dúvida razoável, o local adequado para dirimila é o Tribunal do Júri. Então, eu vou acompanhar a Vossa Excelência com essas considerações. Agradeço, Vossa Excelência, eminente desembargador Tairone. Impedido como voto eminente desembargador Baima. Senhor presidente, isso aí está sendo já aula de direito, né? Cada um com uma tese mais bonita. Vou procurar o lado simples e objetivo, como eu sempre sou. Nos processos bifásicos que nós sabemos, o juiz tem 4 caminhos. Absolve sumariamente, pronuncia, impronuncia ou desclassifica a infração. A desclassificação da infração, aí ela está assegurada no voto do desembargador Ronaldo. É uma tese simpática. Contudo, por outro lado, eu não posso dizer que eu não posso negar a existência do animus necandi. Né? Se lá na frente ele teria uma existência voluntária, a mim me parece ser mais uma combinação entre eles para que saíssem da acusação de tentativa de homicídio. Né? Entretanto, o que se sabe é que nos processos bifásicos, e quando há qualquer dúvida, né, competente para analisar isso é o Tribunal do Júri. A não ser que você tenha inquestionável uma situação, entendeu? A ponto de evitar que esse processo chegue ao seu caminho certo, que é o Tribunal do Júri. Por esse motivo, eu entendo que a pronúncia deve prevalecer, né?
e ele deve ser julgado, e muito bem julgado, pelo Tribunal do Júri. É o meu entendimento. Agradeço a Vossa Excelência, proclamo o resultado por maioria, recurso conhecido e desprovido. O eminente desembargador Ronaldo apresentará o voto divergente para integração do acórdão. O segundo processo, mandado de segurança criminal 081-62-1363, impetrante Ricardo Ponzeto, advogado de causa própria, impetrado juiz da 4ª Vara do Tribunal do Júri, com marca São Luís, relator eminente desembargador José Luiz, procuradora eminente doutora Regina Lúcia. O parecer é pela concessão da segurança. Com a palavra, o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, presidente. Presidente, lá na nossa Câmara, nós adotamos a seguinte praxe. Como a gente já publica o relatório no PJ e os advogados têm acesso, nós, então, passamos a palavra direta ao advogado. Aqui na Câmara não tem sido assim, eu vou fazer só uma síntese, então. Informar a Vossa Excelência que haverá sustentação. Sim, por isso mesmo. Como vai ter sustentação, e mesmo o advogado já tendo conhecimento do relatório, Vossas Excelências, eu vou fazer uma síntese, vou ser bem breve, que é para a gente poder... Não tá, não. Deixa eu... Só um minutinho. Gente, disponibilize o voto com urgência. O voto do mandado de segurança ainda não tiver no PJE, por favor. Bom, presidente, esse mandado de segurança, ele foi manejado em causa própria pelo doutor Ricardo Ponzeto, que esteve, inclusive, hoje pela manhã no meu gabinete, conversamos alguns temas da atualidade, evitamos falar do processo, mas tratamos de algumas questões, visita muito simpática, já tive contato outras vezes com ele por videoconferência e por telefone. Ele está vindo de São Paulo exatamente para fazer essa sustentação oral, e por esse motivo é que eu vou pedir vênias a Vossas Excelências para, ao invés de votar como sempre voto com maior brevidade, eu vou ler trechos do meu voto, até em apreço e em consideração ao nobre Causídio. Mas a insurgência dele nesse MS é em face de um ato do juiz da 4ª Vara do Tribunal do Júri. O juiz da 4ª Vara aplicou uma multa de 100 salários mínimos ao advogado e impetrante dessa ordem, a alegação de que ele teria abandonado o plenário do Tribunal do Júri, causando o adiamento da sessão de julgamento. Por questões práticas, eu adotei como relatório o parecer ministerial, onde, dentre outras coisas, diz que o julgamento ocorreria em maio de 2021, e ele requereu, na ocasião, ele alegou ao magistrado que estava impossibilitado de desenvolver a defesa técnica dele, a falta de uma prova fundamental, que era uma perícia realizada num DVD. E, em face do indeferimento, ele entendendo que esse indeferimento causaria prejuízo à defesa, ele, então, abandonou o plenário, razão pela qual o julgamento, por óbvio, teve que ser adiado. Essa é a quadra fática subjacente sobre a qual eu vou me deter com mais calma no meu voto, porque a questão que deve ser pontuada aqui e que interessa para a decisão da questão, da controvérsia, é se esse abandono do advogado, essa saída dele do plenário, se caracteriza abandono da causa e em razão do que estaria o magistrado autorizado a infringir a pena do artigo 265 do CPP. Essa é a controvérsia, porque, segundo o próprio 265, o advogado só pode deixar a sessão, só pode abandonar o processo se houver motivo imperioso. Havendo motivo imperioso, não se caracteriza o abandono. Então, a tese é essa, é sobre isso que nós vamos
nos posicionar. O Ministério Público entende que havia motivo imperioso, razão pela qual manifestou-se pela concessão da ordem. Esse, presidente, o brevíssimo relatório. Vossa Excelência, o ilustre advogado nomeou a OAB para fim de registro. Vossa Excelência terá o prazo regimental de até 15 minutos. Por favor, ligue ali o que não está dando mau contato ali, não está segurando. Presidente, presidente Joaquim, Pois só- não, mesmo, desembargador Baima. não, só uma observação. Eu acho que o mandado de segurança, por ser remédio, tal qual o habeas corpus, o prazo é de 10 minutos. 15 só para apelação. Revisão. Não foi Desembargador ouvido? Sim. Sim, presidente. Senhores, que salvo o meu juízo, acho que no caso de mandado de segurança são 15, mas eu vou verificar aqui na alteração do regimento, porque nós alteramos o habeas corpus, que eram 15, nós, até por proposição, reduzimos para 10 minutos. Os dois. Eu agradeço a Vossa Excelência, mas vamos verificar aqui. Ok. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Com a palavra, o eminente advogado. Desembargador, mas vem, só para esclarecer isso, é que são 15 minutos, desembargador. Artigo 390, inciso 1. Exato. C. Tem uma desigualdade aí, né, desembargador Gervásio? Mas o MS tem. Mandado de segurança não tem nada mais de complexo do que um habeas corpus. Deveria ter o mesmo tratamento. Vossa Excelência. Deveria ter o mesmo tratamento do habeas corpus. Preclaro, presidente, doutor Joaquim Figueiredo, é com grande honra que eu tomo lugar nessa tribuna, sob a presidência de Vossa Excelência, que dirige os trabalhos das Câmaras Criminais Reunidas desse augusto, sodalício Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Receba, pois, os nossos singelos, mais sinceros cumprimentos. Falo em meu nome, em nome da classe a qual represento, a Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimentos que não podem deixar de alcançar a todos os integrantes dessa Câmara reunida, Câmaras Criminais Reunidas, a preclara representante do Parquê do Estado do Maranhão, doutora Silene, e uma saudação especial também à nossa serventuária, secretária das Câmaras Criminais, doutora Vivian, que com grande calor nos recepcionou. Eu pediria a vênia para, no meu exórdio, excelências, me reportar a Piero Calamandrei, numa das suas obras intituladas As Misérias do Processo Penal. Não estou eu falando em causa própria, não estou eu falando em nome do advogado, mas me dirijo a vossas excelências falando em nome da advocacia e da advocacia brasileira. Em tempos sombrios em que nós necessitamos cada vez mais dar à sociedade que, sedentos por justiça, a efetiva atuação do advogado. E Piero Calamandrei, em sua obra, diz que no início da carreira nós vemos a figura do advogado como uma árvore frondosa e cheia de folhas. E ao passar do tempo, e eu já me vejo assim, passando dos 30 anos de militância como advogado criminalista, as folhas caem e os galhos despidos trazem uma figura, talvez, no primeiro momento, senhor presidente, triste, mas Calamandrei diz que, quando despida das folhas, por entre os galhos, ele via o céu, o azul do céu. E eu tenho que dizer, nesse exórdio, que, ao visitar o gabinete e ser a primeira vez que põe os pés nesta corte do Tribunal Maranhense, a segurança jurídica e de que se fará justiça independentemente do resultado que se colha ao final desse julgamento, traz a esse advogado e à advocacia brasileira aquele papel principal que está sobre os ombros honrados de cada um dos eminentes desembargadores que compõem essa colenda Câmara Criminal Reunida. Dito isso, nós invocamos
para essa discussão um primeiro parêntese para que Vossas Excelências possam compreender a discussão do direito. Em meados de agosto de 2020, a defesa, no rito do júri, que foi decantado em julgamento anterior, apresentou na fase do artigo 422 vários requerimentos necessários à realização do júri. Dentre eles, Excelências, meu preclaro presidente, desembargador Joaquim Figueiredo, um pedido específico porque a autoridade policial havia apreendido os DVRs do local dos fatos, do condomínio onde se deram os fatos, e ali existiam imagens de todas as pessoas que entraram e saíram daquele edifício, porque nos era fundamental, considerando que, para os autos, reservaram exclusivamente as imagens da entrada e saída do então acusado na ação penal. E para nós havia interesse momentos antes e momentos depois. Isso, repito, Excelências, há 9 meses antes do julgamento, véspera do júri, Excelências, esse advogado não abandona o processo como quis colocar o eminente presidente do júri, da 4ª Vara do Júri da Ilha de São Luís, mas vem a São Luís com petição nos autos dizendo que, às vésperas do julgamento, a autoridade policial juntou um HD contendo essas imagens e os advogados que atuavam no caso não conseguiram acesso às imagens. E, portanto, que nós necessitávamos de uma perícia para que o ICRIM transpassasse aquelas imagens do HD para o computador. Havia ali informações relevantíssimas para o julgamento. E, Sua Excelência, então, a autoridade coatora nesse mandado de segurança indefere o pedido. Excelências, nós fundamentamos nesse, e eu só destaco este motivo, porque existiam outros, mas esse único motivo foi objeto de uma correição parcial que nós distribuímos em seguida perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e correição parcial pressupõe uma inversão tumultuária do processo praticada pelo juiz de base. E essa corte, numa demonstração singular de justiça, acolhe a correição parcial em sede de liminar, determina ao juiz, ora a autoridade coatora, que realize a perícia sob a égide daquele preceito fundamental do artigo 5º, inciso 38, a linha A, que é assegurado, diferente dos processos comuns, mas do rito do júri, o exercício da plenitude de defesa. Portanto, se esse advogado errou em não se submeter àquilo que para esse advogado seria um simulacro de defesa, em que eu estaria ultrajando, sob o compromisso do meu grau, que jurei realizar a defesa daqueles que confiassem em mim para fazê-lo, e substancialmente estaria eu traindo a advocacia e o Estado democrático de direito como advogado de sonegar a validade da garantia constitucional de exercer a plenitude de defesa. Portanto, errou esse advogado, errou a Corte Maranhense em me conceder provimento à correição parcial, determinando ao juiz que fizesse aquela prova antes do júri. Portanto, não foi abandono, foi exercício efetivo, coeso, da advocacia para a plenitude de uma defesa. Isso não pode ser tido, Excelências, como abandono. Esse é o pano de fundo que reputo fundamental, eminente magistrada, doutora Lidiane, que me fez não abandonar como quem não foi ao plenário, mas que veio, se submeteu ao Poder Judiciário maranhense, dirigiu-se à autoridade que representava o 4º Tribunal do Júri de São Luís e disse: Excelência, eu não posso fazer essa defesa sem essa prova. E, assim, me retirei, humildemente, mas com uma missão de exercer bem a advocacia. Desembargador Ronaldo Marciel, 100 salários mínimos foi a multa aplicada a esse advogado.
que eu diria aplicada à advocacia brasileira, aplicada ao mistério constitucional que Rui Barbosa diz nas suas obras, esse baiano que nos inspira na advocacia, diz Rui Barbosa, na advocacia há uma dignidade sacerdotal. Não é para aqueles que, eventualmente, sejam subjugados a imposições outras, como essa de cunho econômico. Não estava em jogo o aspecto financeiro, mas a consciência moral deste advogado de fazer bem feito aquilo que lhe é atribuído por mistério, a defesa. E tenho para mim que o Poder Judiciário, nesse contexto, está de mãos dadas à advocacia, porque como fazer um julgamento bem aprofundado se defesa não houver? E, doutora Silene, quero dizer que o Ministério Público maranhense, no brilhante parecer da doutora Regina Rocha, nesse caso, está de mãos dadas, porque reconhece que não houve, em hipótese alguma, abandono processual, até porque volta esse advogado, realiza a sessão de julgamento do júri, isso em junho do mesmo ano, e é o advogado do apelo que visitará essa corte em breve. Portanto, abandono não houve. E, sob o aspecto legal, o artigo 265, que Sua Excelência, esse eminente magistrado, o desembargador Zé Luiz, que disse a ele, e sobre o mandado de segurança, me reservei não falar na visita que fiz ao gabinete de Sua Excelência, conheci um pouco do homem, porque mais do que ser julgador, é sobremaneira importante ser humano. E Vossa Excelência externa essa humanidade para com os seus julgamentos, mas substancialmente como homem. Nos poucos minutos que me abeberei do conhecimento de Vossa Excelência, da profundidade intelectual, eu tenho a tranquilidade de que Vossa Excelência, nesse mandado de segurança, estará fazendo alusão àquilo que é de fundamental no Estado democrático de direito e no equilíbrio das balanças, reconhecendo a violação ao direito líquido e certo, que é do advogado exercer o mistério da advocacia nos termos do artigo 133, que dispõe que o advogado é imprescindível para a administração da justiça. Desembargador Ronaldo Maciel, vi Vossa Excelência como um juiz garantista no voto anterior que concebeu e tenho que fazer aqui, com todas as vênias, o juiz de base que quis se impor ao advogado a realização de um júri por uma, talvez, comodidade, porque nós sabemos que trata-se, esse caso que nós falamos do júri, de grande repercussão no Estado. E não queria ele perder a data. Mas Sua Excelência, desembargador Ronaldo, juiz de base, em fevereiro de 2021, ele adiou um julgamento para o qual nós vínhamos para realizá-lo, sob o argumento de não realização de uma perícia requerida pela defesa que não estava concluída. Mas, a rigor, o que ocorreu naquela ocasião foi que, em outra correição parcial, deferida pela segunda Câmara Criminal dessa Corte, ele teve que corrigir a lista de jurados do 4º Tribunal de Júri. O desembargador Ronaldo, ele optou por dizer que não havia realizado a perícia para justificar o adiamento esponte própria, que foi em decorrência de uma inversão tumultuária do processo anterior, lista de jurados, e nesta ocasião em que esse advogado tem, por decisão de Sua Excelência, o abandono plenário, ele nos aplica uma multa de 100 salários mínimos. Me reportando ao dispositivo, desembargador Ronaldo, que dispõe o artigo 265 do Código de Processo Penal, o defensor não poderá abandonar o processo,
abandono parece-me que não houve, até porque nós continuamos no processo. Se não por motivo imperioso, mas se abandono houvesse, teria motivos para ter abandonado? Se desembargador Ronaldo disser não à minha pergunta na condição de perene de um aprendiz do direito? Doutor Ricardo, informa Vossa Excelência que regimentalmente faltam 2 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Diria eu, se não tivesse eu razão, também não teria razão a Corte Maranhense em me conceder o deferimento da correição parcial, determinando que o juiz fizesse aquela prova que eu reclamei por ocasião da sessão designada em que eu não me submeti a ela. O tempo me persegue e o eminente presidente, desembargador Joaquim Feiredo, já me adverte para que eu encerre minha oração. Eu o faço invocando os sermões do padre Antônio Vieira, de que o melhor modo de pedir é agradecer. E nessa minha peroração, agradecendo a atenção de Vossas Excelências desprendido, eu diria que, debaixo da ponte da justiça, passa muitos sofrimentos. E esse, ao longo dos mais de 30 anos de advocacia, é quase que arrancar das entranhas desse advogado um grito de justiça que eu jamais pretendi abandonar aquele plenário e jamais afrontar a justiça, mas exercer o sacro e direito de defesa. Pela atenção de Vossas Excelências e me dirigindo ao eminente decano desta corte, desembargador Antônio Marma, que representa, sem sombra de dúvida, a autoridade intelectual desses eminentes integrantes das câmaras criminais reunidas. Pela atenção de Vossas Excelências, muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, a doutora Procuradora, eminente doutora Selênia. Senhores desembargadores, ilustre advogado de defesa, trata-se, senhor desembargador, de um caso de extrema repercussão no Estado do Maranhão. Evidentemente que a defesa deve ter montado uma estrutura em favor da tese suscitada pela defesa. Evidentemente, o Ministério Público, nesse caso, com relação a essa tese do crime, está em polos opostos com relação à defesa. Entretanto, nesse caso específico, em que houve esse objeto do mandado de segurança, o Ministério Público entende que a defesa deverá ter deferido os seus interesses para a defesa do seu cliente. No caso, não pode haver qualquer tipo de cerceamento para que se esclareça diante dos tribunais a tese suscitada pela defesa e o Ministério Público dentro da tese colocada pelo Ministério Público. No caso em tela, em que o impetrante visa a concessão da segurança para o cancelamento definitivo da multa, em que ele foi imposta no exercício da advocacia, o ato da multa deve ofender direito líquido e certo do impetrante, bem como constituir um ato ilegal para que a segurança possa ser concedida. O impetrante sustenta que foi ofendido no seu direito líquido e certo previsto no artigo 133 da Constituição. Aspas. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo invioláveis seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Fecha aspas. Com efeito, o dispositivo constitucional é garantidor de um livre exercício de advocacia, permitindo que o advogado atue e se expresse profissionalmente sem que sofra censuras ou cerceamento. Prosseguindo, senhores desembargadores, por outro lado, observa-se que não se trata de abandono processual, mas de um ato específico, pois o impetrante não retornou ao plenário, que indubitavelmente causou prejuízo à administração. Entretanto, o ilustre advogado continua no processo. Porém, reprovável, mas estava utilizando o direito que a defesa entendeu importante para o seu patrocinado. Dado isso,
não se vislumbra aqui, no caso, abandono de processo por esse ato, mas nem abandono processual. Então, senhores desembargadores, nesse sentido, o Ministério Público conclui pontuando que se manifesta pela concessão da segurança proposta. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao ministro relator. Presidente, agradeço a Vossa Excelência. Quero parabenizar o doutor Ricardo pela sustentação oral. Presidente, para compreender, porque, veja bem, quando a gente lança premissas dogmáticas, elas são relevantes para o desenvolvimento do raciocínio, mas elas, sem uma quadra fática, você não vai compreender, porque é exercício da ampla defesa. Claro, todo mundo sabe que é uma garantia constitucional. O que importa é saber se, no caso que está sendo submetido à análise, se havia essa ofensa à amplitude de defesa e se dela, em face da existência dessa ofensa, se o advogado agiu corretamente ao abandonar a sessão do tribunal do júri. E, tendo agido corretamente, em face de uma circunstância tal, estaria aí tipificada a situação imperiosa que desautorizaria a inflição de multa. Então, o que aconteceu efetivamente? Havia uma sessão do Tribunal do Júri, designada para maio de 2021, o advogado, constatando que a sessão teria sequência sem que ele tivesse acesso a um HD que conteria nele imagem de um DVR do condomínio Garvey Park, onde aconteceu o crime, ele, então, entendendo que sem essas imagens, sem esse conteúdo, seu acesso ao conteúdo do HD que estava nos autos, ele teria um cerceamento de defesa, porque esses dados foram acostados aos autos era uma semana antes, tendo sido requerido pela defesa 9 meses antes. E aí, quando o advogado chega para fazer o julgamento, ele se depara com a existência do HD. E ele diz, bom, eu não conheço o HD, não tive acesso ao HD, ele então postulou o adiamento da sessão, o juiz se recusou. Depois de idas e vindas, o advogado, num determinado intervalo, resolve não voltar por entender que estava sendo cerceado no seu direito de defesa. Essa questão envolvendo o HD, e em face de uma inversão do processo, desse tumulto processual, levou a defesa a manejar uma correção parcial. E nessa correção parcial da minha relatoria, eu deferi a liminar por entender que havia um cerceamento de defesa e determinei a realização da perícia no HD. Quer dizer, essa própria Corte de Justiça, em voto da minha relatoria, já havia entendido que tinha relevância esse HD, que as imagens tinham relevância para o exercício da defesa. Eu digo aqui que a defesa alega que se retirou-se apenas de um ato processual e que, portanto, não abandonou a defesa, que foi o que o advogado acaba de colocar da tribuna com muita ênfase. Ele diz assim que não caracteriza abandono da causa a ensejar a incidência da referida sanção, ou seja, da inflição da multa de 6 salários mínimos. Com foco nesses argumentos, ele requer a segurança. Eu estou dizendo aqui, eu estou tentando passar algumas páginas para facilitar, eu estou dizendo que a controvérsia a ser dirimida é exatamente essa, saber se tinha uma situação imperiosa que justificasse o abandono ou a saída dele do plenário, para não usar a expressão que pudesse levar à conclusão de que ele teria abandonado a causa. Eu trago o texto legal, faço transcrição desse texto legal, 265, que diz: o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso. Essa é a questão, essa é a pedra de toque, é sobre isso que nós temos que refletir. Eu estou dizendo aqui que a jurisprudência sedimentada nos tribunais, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, admite a aplicação do artigo 265 nas hipóteses de abandono do julgamento, inclusive quando esse abandono está circunscrito a um ato processual. E eu trago, então, à colação várias jurisprudências nessa linha de compreensão. Não vou ler porque vai cansá-los. Eu digo, portanto, depois de fazer menção a essas decisões,
eu digo desta forma, a validade da sanção aplicada ao advogado que abandona a sessão do tribunal do júri, é o caso, está condicionada à demonstração da relevância das razões invocadas para o abandono, para o adiamento do julgamento. Ou seja, aspas, motivo imperioso na dicção do 265. O que deve ser aferido, esse motivo imperioso, casuisticamente, caso a caso. No caso concreto, consta da ata da sessão plenária que, após sua instalação, com a presença de todo mundo, tudo bem elaborado, a defesa suscitou várias questões de ordem, dentre as quais, e aí voltamos ao DVD, voltamos ao HD, a questão suscitada, uma delas, a necessidade de realização da perícia no HD de um dos aparelhos de DVR do condomínio Garvey Park, que havia sido juntado aos autos recentemente, ou seja, já me referi antes, uma semana antes do julgamento, cujo conteúdo a defesa não teve acesso. Após o indeferimento das questões de ordem suscitadas, inclusive com o pleito de adiamento do julgamento para que fosse periciado o HD, para que ele tivesse acesso ao HD, foi feito um breve intervalo. Nesse intervalo, após esse intervalo, que consistia no recolhimento de testemunha e peritos, os advogados do acusado, dentre os quais o doutor Ricardo aqui presente, não retornaram à sessão do Tribunal do Júri, inconformados com a posição do juiz que indeferiu todos os feitos dele. Diante dessa quadra fática, eu estou dizendo aqui que é inegável que a postura do impetrante, como destacou a Procuradoria, ocasionou, sim, prejuízos manifestos à administração da Justiça. E aí eu digo aqui que a designação de uma sessão plenária, todos nós conhecemos as despesas, as dificuldades que são apresentadas e que têm que ser superadas para que se faça a sessão. Aí eu digo aqui, vale rememorar que, segundo a exegese jurisprudencial do STJ, já explicitada no início do decisum, o advogado que se retira da sessão plenária por não ter sido deferido pleito de adiamento, o que ocorreu em caso, pode configurar, em tese, abandono de causa, mesmo tratando-se de uma conduta isolada, o que dependerá, para sua efetiva caracterização, e aí eu retomo a questão do motivo imperior, dependerá para a caracterização do abandono a ocorrência ou não de motivo imperioso, e é sobre isso que nós temos que nos deter. No caso subexame, a motivação apresentada pelo impetrante para requerer o adiamento da sessão plenária, para mim, é idônea, já que a defesa buscava prévio acesso a uma prova considerada relevante, imagens constantes de um HD, que havia sido juntada aos autos apenas uma semana antes do júri. A controvérsia relacionada à produção dessa prova foi objeto, como disse lá antes, de uma correção parcial da minha relatoria, e trago à colação a decisão em que eu determinei que fosse feita a perícia, porque eu já entendia, naquela correção parcial, que essa prova era de extrema relevância. Portanto, já se pode entrever, em face dessas colocações que faço, que o advogado tinha razões idôneas para que tivesse acesso a esse DVD, para que pudesse esgrimir a sua defesa plena, tanto quanto se exige e é possível fazê-lo. Embora, e aqui é preciso admitir, o resultado dessa perícia tenha sido inexitosa, isso é, não foi possível extrair imagens do citado HD, mas como dizer que isso foi a posteriori. Antes, o advogado não sabia que o resultado da perícia não seria exitosa. É inegável, desde a minha perspectiva, que havia justificativa idônea para a realização da prova, já que até então o referido dispositivo não havia sido periciado. Sequer se sabia de sua existência, pois foram juntados aos autos cerca de uma semana antes do júri. Assim, a possibilidade de conter outras imagens do sistema de vídeo monitoramento do local do crime no dia dos fatos demonstra a relevância em tese da prova,
e, nessa perspectiva, a necessidade de prévia realização de perícia nesse HD para tentar acessar o seu conteúdo. Constituía, portanto, repito, justificativa legítima para o adiamento da sessão plenária, o qual foi indeferido, motivando o advogado a se retirar da sessão. Evidentemente, não ouvido que a parte interessada dispõe dos meios processuais adequados para questionar eventual cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova considerada relevante, não sendo lícito fazê-lo em prejuízo à administração da justiça, retirando-se da salão do tribunal do júri. Todavia, a relevância em tese da prova requerida foi reconhecida em sede de correição parcial, e assim havia justo motivo para o adiamento da sessão plenária, requerido de forma fundamentada, frise-se. Não se afigura lícito tergiversar com as garantias da plenitude de defesa em face das conveniências do poder público. A par do exposto, a imposição de multa ao impetrante revela-se, a meu juízo, indevida face às justificativas apresentadas para o adiamento da sessão plenária, sendo imperiosa a concessão da segurança pleiteada. É com essas considerações, feitas de forma muito breve, na esteira do parecer ministerial, concedo a segurança para cassar a multa de 100 salários mínimos imposta ao impetrante nos autos do processo a que me reportei acima. É como voto, meus colegas. Agradeço a Vossa Excelência, como voto eminente, juíza Lidiane. Seguram. Não. Bom dia mais uma vez. Me reporto aqui ao nobre advogado. Agradeço o voto aí do eminente desembargador, mas eu tenho algumas considerações e ouso a discordar do voto, apesar das fundamentações tão bem pontuadas pelo desembargador. Eu tenho alguns pontos aqui que acho interessante partilhar com os eminentes desembargadores. Estamos falando aqui de uma sessão de tribunal de júri, não é de uma audiência de instrução e julgamento em que a saída de uma defesa técnica de um processo criminal pode ser substituída por um defensor dativo ocasionalmente para o ato, não trazendo prejuízo ao processo. Estamos falando de um tribunal de um júri polêmico, de um júri de anos, né, de um caso que tomou proporções, enfim, né? Não vem ao caso aqui eu comentar. Mas o fato é que o que eu quero pontuar? Que nessa hipótese é impossível se colocar um dativo em substituição à defesa técnica constituída. É realmente você tumultuar o processo e não realizar o ato. Há motivos para defesa se sentir prejudicada por conta das imagens? Bem, essas imagens, ela retrata a postura do denunciado, que fatalmente ele deve ter mencionado para o próprio advogado de defesa. Mas não é esse o caso também que eu quero me reportar. Esse material ele foi juntado ao processo e foi submetido a uma perícia. E uma semana antes ele estava no processo. Ele estava à disposição da defesa. A defesa já havia sido construída. E ainda que tivesse elementos robustos, suficientes de prejuízo à defesa, isso foi arguido em momento próprio, ou seja, antes da realização da sessão do Tribunal do Júri, foi decidido fundamentadamente pelo magistrado de base. E, no meu entendimento, a defesa técnica jamais poderia ter se ausentado do Tribunal do Júri. Deveria ter feito o júri
E qualquer impugnação, qualquer irresignação em relação à postura do magistrado singular deveria ter sido manejada através de um recurso. Essa é a via processual adequada, ainda que seja para pleitear a nulidade do júri realizado, se assim ficasse configurado prejuízo à defesa. E não abandono. Tanto que o nosso código, ele é claro que mesmo em casos de renúncia, o advogado ele deve acompanhar, por um lapso temporal, a defesa técnica, porque no direito penal, essa defesa ela é imprescindível, a fim de... Você me permite só um... Pois não, Neto, desembargador. é que o juiz, quando indeferiu o pedido, inclusive o fez de forma equivocada. Ele fundamentou com uma informação que não era verdadeira. Ele disse que já tinha sido periciado o HD e não havia essa perícia. Então, essa também foi uma das razões para justificar a imperiosa necessidade de adiamento. Só o esclarecimento. Não, desembargador, eu compreendi. Agora, eu acho que, assim, na minha visão, né, deveria ter posto o recurso apropriado e pedido a nulidade do júri. E não o advogado abandonar o cliente sem defesa técnica, porque aí realmente não teve como se realizar o ato. E a decisão judicial não teve como ser cumprida, porque sem defesa técnica não teria como ser realizado o ato. Na minha visão, eu acho o que a júri gente não... deveria ter sido realizado, viria o recurso e o tribunal ia decidir se o juiz de base errou, acertou, se anulava o júri ou não. Eu só queria só uma intervenção rápida, não vou ficar defendendo o voto, não. À vontade. É que eu fico pensando, quando você fala em defesa técnica, que deveria ter exercida, como ela poderia ser exercida com esse flagrante cerceamento? Essa é uma questão que precisa ser ponderada. Só isso. Enfim, com os elementos que ele tinha, e se ficasse patente, evidenciado o prejuízo, né, à defesa, aí sim viria via recurso, no meu entendimento. Né? Então, em razão disso, senhores, agora o que eu pondero é a questão do valor da multa, que eu acho exagerado, né? Realmente o valor da multa. Então, o meu voto seria pela concessão parcial do mandado de segurança, no sentido de redução da multa para 10 salários mínimos. Tá? Então, esse é o meu voto. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente desembargador Samuel. Desembargador Joaquim, presidente desta sessão, eu vou acompanhar o voto do desembargador José Luiz. Já feitas as ponderações, acrescentando apenas alguma coisinha pequena, sem mais delongas, tenho que o aparelho, o HD, no caso aí, ele teria que ser examinado. Deveria ser examinado. O prazo de uma semana antes foi juntado, eu acredito plenamente que não seria um prazo suficiente para quem quer realmente se inteirar do seu conteúdo. Eu paro por aqui e é nesse sentido que eu acompanho o voto do desembargador. Presidente Joaquim. Pois não, eminente desembargador Baiman. Eu gostaria que Vossa Excelência, caso entendesse, que me desse a preferência de voto, porque eu tenho uma reunião agora de assunto pessoal meu. Deferido o pleito de Vossa Excelência. Eu quero acompanhar integralmente o relator, concedendo a ordem. Agradeço a Vossa Excelência. Um bom dia, eminente desembargador Baiman. Como vota o eminente desembargador Gervásio? Desembargador, eu estou acompanhando o relator e o faço, inclusive, na esteira do que vem decidindo essa Câmara reunida. Eu estava aqui fazendo uma breve pesquisa no dia 24 de outubro de 2000, na última sessão virtual, eu fui relator exatamente de um mandado de segurança e a situação era assemelhada. E nós, na Câmara, por unanimidade, decidimos pela concessão da ordem. É um mandado de segurança
o mandado de segurança 082-153615. Eu, pessoalmente, inclusive, tenho uma posição, e só para abrir um parênteses, há um projeto de lei, já foi votado, se eu não estou enganado, no Senado Federal, em que altera o dispositivo do artigo, que altera o artigo 265, e estabelece que a multa somente poderá ser aplicada se assegurado o princípio do contraditório da ampla defesa ao advogado, para justificar o seu ato. Então, a multa a ser aplicada judicialmente, ela necessariamente teria que ouvir antes o advogado. Eu tenho o entendimento de que, não obstante, ainda não esteja no mundo jurídico essa norma, mas me parece razoável e consentâneo com o próprio texto constitucional. Então, pedindo venha ao voto divergente, eu estou acompanhando o relator com uma única observação, desembargador Zé Luiz, para que isso não haja, para que não passe despercebido. Na inicial, o impetrante pede que o magistrado Acó seja condenado no pagamento das custas processuais. Se eu não estou enganado. Essa questão não deliberei sobre ela. Na inicial, o advogado pede que seja o magistrado Acó condenado no pagamento das custas judiciais. E não é o caso. Ele estava exercendo o munus dele, eventuais custas que tenham sido adiantadas pelo impetrante em razão da impetração deste mandado de segurança, ele pode requerer administrativamente junto ao FES. Mas acompanhe Vossa Excelência. Eu só perguntaria ao eminente relator que, diante deste... Não houve essa condenação. Não há condenação. Tá bem. Como voto o eminente desembargador Ronaldo? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero primeiro parabenizar o doutor Ricardo Ponzetto pela brilhante sustentação oral. A gente nota pelo seu semblante, a forma de falar. Não está ouvindo direito, Ronaldo. Que corre nas suas veias o sangue do tribuno do júri. Vossa Excelência está de parabéns, porque eu, durante 5 anos, com galhardia, impunhei essa bandeira da advocacia criminal, fazendo, inclusive, vários júris. E a gente nota no semblante e na forma de falar que Vossa Excelência realmente é um grande tribuno do júri. Eu li o voto do eminente desembargador Zé Luiz, e é um paradigma. Ele enfrenta todas as questões e como eu sempre pensei. Primeiro, dizer que o advogado que sai de uma sessão do tribunal do júri injustificadamente não abandona o processo, abandona. Porque a lei não quer que eles abandonem com ânimo definitivo. Se ele sai de uma sessão do tribunal do júri, eu quero fazer bem claro isso, para depois não dizer que a sessão criminal está autorizando advogados de forma injustificada a sair da sessão do tribunal do júri. E o voto de Vossa Excelência é bem claro com ele. A situação é plenamente justificada pelas circunstâncias. O requerimento da defesa que não foi atendido pelo ilustre juiz presidente da sessão do júri. E tanto era justificado que depois, manejado o recurso, conseguiu liminarmente. Também não se diga, embora eu seja simpático à tese, como alguns dizem, que seria inconstitucional essa multa. Porque seria poder correicional sobre a atividade da advocacia. Eu sou simpático porque eu presidi várias vezes o Tribunal do Júri e já vi promotor de justiça sair da sessão do júri. E nós não podemos atribuir multa ao promotor de justiça. Se nós não podemos atribuir multa ao promotor de justiça, nós não podemos fazer também com relação ao advogado, porque nós estamos ferindo o princípio da paridade de armas. Mas eu quero deixar bem claro que, em razão do colegiado, eu entendo que não é inconstitucional, como bem colocou o desembargador Gervásio, isso já está sendo revisto ativo de lei. Então, situação plenamente justificada pelas circunstâncias. Não há de se falar aqui em abandono de processo. A defesa, estrategicamente, saiu da sessão do tribunal do júri. E eu já fiz isso, doutor. Quando o advogado criminal, na banca do notável, brilhante e saudoso José James Ribeiro Calado, no interior já saímos da sessão do tribunal do júri
pasme, juiz já aposentado, ele passava pelo conselho de sentença, quando ia para o banheiro, dizia: condena o homem, condena o homem. Não nos restou outra saída, senão sair da sessão do Tribunal do Júri. E nós não abandonamos a causa. Era situação plenamente justificável pelas circunstâncias. Então, com esse esclarecimento, para depois não diga, porque acontece, caso o eminente desembargador Joaquim, Vossa Excelência sabe, durante muito tempo presidiu brilhantemente sessões do Tribunal do Júri, que alguns advogados, sem motivo nenhum, saem da sessão do Tribunal do Júri, o que autoriza a aplicação desta multa. Mas o voto do desembargador Zé Luiz colocou e pontuou de forma brilhante que a situação era plenamente justificável. Então, senhor presidente, com essas considerações, pedindo venha o voto divergente da doutora Lidiane, eu acompanho inteiramente o voto do eminente desembargador relator. Agradeço a Vossa Excelência como voto ao eminente desembargador Tairone, em substituição ao eminente desembargador Vicente. Presidente, com toda tranquilidade, acompanho o voto brilhante do desembargador Zé Luiz. Pedido venha a doutora Lidiane. Agradeço a Vossa Excelência. Eminência Pareio, de início, devo aqui parabenizar o ilustre advogado, em especial porque Vossa Excelência, em nenhum momento, e eu, como presidente da sessão, não posso deixar passar despercebido esse fato, é quando há um ato desse que Vossa Excelência traz ao conhecimento desta corte. Às vezes, e é quase que normal, o ilustre advogado, ao fazer a defesa, atacar de forma violenta o juízo, naquele princípio que toda ausência ela é atrevida. E Vossa Excelência não o fizera. Fizeram exatamente o julgamento, os fatos e circunstâncias daquela sessão, e que Vossa Excelência, diante disto, impetra uma correção parcial, que é deferida pelo eminente desembargador Zé Luiz. Diante do êxito, Vossa Excelência hoje impetra esse urite, exatamente para que não seja apenado com 100 salários mínimos. Eu devo dizer que a tese trazida pela eminente juíza Lidiane, ela é bastante interessante, mas é aquele brocardo que nós temos de dizer que cada processo é um processo, por isso nós temos que ver as circunstâncias de cada um. Todo homicídio ele é capitulado no 121, mas ele tem a sua especificidade. E, portanto, aqui eu vejo, eu fiz questão de ler o voto do eminente desembargador Zé Luiz, que de forma percussiente e minudente, atenta, e a ressalva feita pelo eminente desembargador Ronaldo, para que eu não diga: olha, eu agora posso deixar a sessão, deixar a audiência, porque o tribunal já nos deu um cheque em branco. Disse que eu, não gostando do que está acontecendo durante a sessão, não gosto de como o juiz está se portando, que está com o terno que eu não gostaria, eu estou me retirando. Não, não é isto, não. Nós estamos tratando aqui de cerceamento de defesa, onde aqui que eu faço questão de ressaltar que nós sabemos, nós juízes, que trabalhamos principalmente no Interlã maranhense, eu que fui juiz de primeira instância em Riachão, a quase 1.000 quilômetros desta capital, e que num dos júris eminentes pares, eminente doutor Roseto, o advogado disse que ia se retirar, porque pressentia que ia haver uma condenação. Então, eu, naquela época, desembargador Gervásio, Vossa Excelência trouxe um fato aqui, embora tramite no Senado, mas eu nunca condenei pelo 265 sem que fizesse instrução, porque eu acho que aqui é um cerceamento, é o livre-arbítrio do juiz. E, no caso presente, ele sequer se valeu do princípio da proporcionalidade, como dito aqui pela ilustre doutora Lidiane, aplicou pena máxima de 10 a 100 salários mínimos, sem nenhuma justificativa, e a nossa Constituição é muito clara.
toda e qualquer decisão tem que ser fundamentada no artigo 93, inciso 9º. Então, diante desses fatos, eu constato e vejamos, eu se estivesse no lugar do eminente juízo coator, chamaria esse processo à ordem logo que recebesse do eminente desembargador Zé Luiz em uma correção parcial, onde entendia de que realmente houve cerceamento e de que eu estava equivocado. Então, chamaria a ordem e ali revogaria aquela minha decisão. Mas não o fizera. Hoje, Vossa Excelência, através deste mandamos, estava fazendo. Então, eu não tenho a menor dúvida de acompanhar Vossa Excelência integralmente e proclamar o resultado por maioria, vencida a eminente juíza Lidiane, que apresentará o seu voto para a integralização do acórdão. É como voto. Agradeço a presença de Vossa Excelência e um bom retorno a São Paulo. Pergunto aos eminentes pares e eminente procuradora se nós temos algo a tratar. Não, presidente. Em não havendo, dou por encerrada esta sessão, informando só que nós temos o encerramento da nossa virtual. Início hoje, exatamente. Até a próxima sexta-feira, às 14h55.